Então eu fiz essas imagens para vocês lembrarem do que é um gráfico e não terem nenhum medo de olhar gráficos de espectro por uma razão simples. À medida que o LED avança, e já avançou porque os outros já foram, né? Tem que conhecer espectro e algumas outras características para identificar bons e maus LEDs. Eu vou fazer um curso só sobre LEDs, estamos montando ele, e depois vamos fazer visitas a fabricantes de LEDs para mostrar o que é um bom LED e começar a mostrar para o mercado que LED não é aquilo que qualquer um apresenta porque chegou ontem o container da China, ele abriu e vendeu baratinho. Não é isso. Então temos que prestigiar bons LEDs, né? Vamos fazer isso. Então aqui nós vamos falar agora de uma outra coisa interessante, que nós vamos começar a falar de formas e de cores, são ambientes, né? Como a gente qualifica os ambientes? Segundo os americanos, nos livrinhos do IES, formas e cores definem o mood setting. O mood setting é o humor do set, né? O cenário, da psicologia do cenário, né? Então o clima do cenário é dado pelas formas, por um lado a modelagem, quantas sombras, mais contraste, menos contraste, né? Mais difusão, menos difusão, e somado a isso as cores. Essa é a soma dessas duas coisas que dá aquilo que eu falei do nosso arquivo visual. Eu não falei lá porque agora nós estamos falando de ambientes, então cabe melhor aqui. Então vamos começar pela diferença entre difusão e contraste, são dois opostos, né? Por que nós vemos o dia nublado como um dia monótono? Porque ele tem extrema difusão da luz filtrada pelas nuvens. Quando a luz passa por um meio de translucidez, né, ele se quebra em várias direções. O raio luminoso se quebra em várias direções e, portanto, ao invés de nós termos raios definidos, nós temos raios em todas as direções. Então reparem que a luz que vem de cima também vem de frente, então a modelagem dessa paisagem fica diminuída. Porque modelagem é aquele índice, só vou falar isso, hein? Só o espectro e isso aqui, depois não falo mais. É a relação entre a luz que vem de cima e a luz que vem de frente. A iluminância horizontal da luz de cima e a iluminância vertical da luz de frente. Então, quanto mais próximo de um, mais monótono. Quanto maior o índice de cima e o de frente, menor, mais sombras. Então, reparem como aqui tem luz de cima e de frente e a gente percebe uma coisa única. Não tem tanto interesse visual. Cidades que vivem constantemente nebulosas, São Paulo tem um trecho do ano nebuloso, mas a maioria do tempo é de céu azul, não é o caso. São cidades com muito menos interesse visual. Mostrei Amsterdã num dia de sol, coisa raríssima na cidade de Amsterdã, né? Mas quando a gente tem sol e tem o céu azul, o que acontece com as formas? Elas são muito bem definidas. E é assim que nós temos que ver a paisagem externa, principalmente, né? Então, aqui no Museu do Amanhã, as formas são acentuadas pelas sombras. Então, o contraste entre claros e escuros é uma forma de mostrar vigorosamente o interesse que tem uma paisagem. Ao contrário, né? Se as formas dependem de difusão e contraste, as cores dependem do cinza, do branco cinza, para o máximo das cores que a gente possa ter no full spectrum, né, no conjunto completo. Então, comparando de novo a luz difusa contra a luz de raios definidos, o que a gente pode ver? Não só as suas sombras que aparecem quando tem luz dirigida intensa, mas estão também as cores. Por que nós não temos cores aqui? Porque a quantidade luminosa é insuficiente para dar a percepção das cores, né? Aqui, ao contrário, a gente tem uma clara diferença entre o branco e o azul, porque tem luz intensa e tem um contraste muito grande com o fundo escuro, né, do azul.